contexto da pandemia do novo coronavírus, temos cada vez mais registros sobre efeitos, sintomas e complicações do vírus no corpo humano. Mas e o psíquico, hein? Como fica? Eu estava numa rotina muito tranquila há vários anos, aí de repente eu tive que mudar e me abalou, não só eu também, quanto as pessoas ao meu redor que dependem de mim, né? Aí eu fiquei desempregado alguns dias, aí dificultou para danar. Me readaptei a algumas outras funções para controlar um pouco, né? Que o auxílio do governo não ajuda quase nada, né? Mas graças a Deus a gente vai superando. E quem conversa com a gente é o psiquiatra e professor Dr. Jacques Berman, do curso de Medicina da Univale. Professor, quais são as doenças, os transtornos mentais mais comuns agora nessa pandemia? Olha, a gente tem visto um aumento muito maior, maior dos transtornos relacionados aos quadros ansiosos e depressivos. A gente vê toque, transtorno obsessivo compulsivo, a gente vê os quadros depressivos, os transtornos ansiosos e a gente tem visto também um aumento no consumo de álcool e algumas drogas lícitas e ilícitas, né? Tabagismo, etilismo, uso de cannabis para aliviar a ansiedade também. A gente percebe que tem sido mais frequente esses relatos. Esses transtornos, eles podem estar ligados à maneira como a gente tem encarado toda essa situação? Sim, esses transtornos eles já eram frequentes, mas eles se tornaram muito mais presentes no nosso cotidiano, porque na medida em que a gente percebe uma certa insegurança, a gente percebe que a gente está muito vulnerável, a tendência às pessoas que têm facilidade ou que têm uma tendência a ter esses transtornos, esse momento que a gente vive passa a ser um gatilho para esses transtornos. Que pode ser o caso também do isolamento, do distanciamento, essa nova rotina que a gente teve que se adaptar, tanto de estudos, de trabalho, podem também desenvolver esses transtornos? Desenvolve o próprio home office, a questão da pessoa ter que estar em casa, produzindo à distância, se organizar, ter um controle sobre o seu tempo de dedicação ao trabalho, estando dentro das suas tarefas domésticas, saber conciliar isso tudo, isso gera uma ansiedade muito grande. Inclusive as pessoas estão perdendo o horário de trabalho, às vezes as pessoas não conseguem produzir nos horários ditos convencionais e viram a madrugada trabalhando sem perceber. Os relógios biológicos das pessoas foram alterados, o horário de acordar, o horário de se vestir, o horário de tomar café e ir para a rua, toda essa rotina foi quebrada, o horário de almoçar. Então, as pessoas estão sentindo essa transformação, alguns se adaptaram bem e outros não tão bem, inclusive chegando ao ponto de um adoecimento. Professor, estamos convivendo com o vírus há um pouco mais de um ano, né? A gente já está aí nesse isolamento, nesse distanciamento, a gente está tendo que se adaptar a esse novo mundo. Mas quais são os principais sintomas? O que a gente deve fazer para ficar esperto, para ficar ligado aí, caso apareça um primeiro sintomas? Sim, pergunta difícil, porque esses sintomas eles vêm de uma forma muito insidiosa, muito vagarosa. A pessoa, depois de um certo tempo, que ela percebe que ela está muito mudada no seu perfil de cotidiano, de hábitos de vida, de lazer, de convívio. A pessoa começa a perceber que já não sente tanta falta do convívio, de ligar para os amigos, de trocar uma ideia até via WhatsApp, virtualmente. Atividades que antes eram prazerosas deixam de ser, a pessoa se afasta, por exemplo, de uma leitura, não consegue concentrar, o sono é alterado, já não dorme tão bem, ela começa a sentir uma ansiedade, mas não aquela ansiedade positiva, quando tem algo que você precisa de se preparar para realizar, uma ansiedade inexplicada. Ela está em pleno sábado, um dia de lazer, ela está ansiosa e se perguntar o porquê que ela tem ansiedade, nem ela sabe explicar. Já seria uma ansiedade patológica, uma ansiedade que não está trazendo bem-estar, taquicardia, sudorese, irritabilidade. Às vezes o humor da pessoa muda, ela percebe que ela está ficando irritada em casa, ela não consegue se distrair e ela cada vez fica mais fechada, ela até passa a usar
a pandemia e a preocupação com a contaminação para cada vez ficar mais reclusa, mais reclusa. No final, ela já não quer mais nem dar uma volta numa pracinha. É um retraimento social muito grande, um afastamento dos familiares, o diálogo fica muito difícil, ela vai ficando irritadiça e ela quer pouco o diálogo, ela quer se isolar mesmo, ela quer ficar na dela, conforme o pessoal fala na gíria. E se a gente parar para perceber, para olhar toda essa situação, cada um carrega um pouquinho desses sintomas dentro dele diante dessa situação que a gente está vivendo, né? Mas qual é a dica para que a gente possa encarar tudo isso de uma maneira mais leve, ter uma qualidade de vida melhor? Olha, é uma pergunta que você me fez agora, talvez seja a mais difícil da gente responder, porque é uma pergunta que foge a tudo que está dentro dos livros que a gente já leu ou que a gente já estudou. É uma pergunta que envolve muita experiência de vida, muito subjetiva. Eu acho que uma coisa que tem ajudado muito é a atividade física, sabe? A gente percebe que a atividade física tem feito muito bem para as pessoas, libera muita endorfina, as pessoas conseguem tirar um pouco da carga de estresse, não se afastar das amizades, pelo menos virtualmente, manter contato, sabe? Buscar nos seus momentos, mesmo que você esteja recluso, talvez até naquele dia que você está isolado, uma coisa que é muito boa para as pessoas, que faz muito bem a música, as pessoas esqueceram do hábito de estar sozinho, então ligar o rádio para fazer companhia. Às vezes uma música é uma grande companhia no momento de solidão, sabe? Curtir uma boa música, aproveitar esse momento de mais reclusão, em que a gente tem menos cobrança de horários, para adquirir novos hábitos de lazer. Sabe, hoje a internet vem oferecer para a gente 1000 cursos, 1000 palestras, 1000 temas. Aproveitar para se atualizar, se a pessoa gosta de filme, de cinema, procurar conhecer um pouco sobre a história dos filmes que ela deseja assistir, para adquirir uma cultura maior sobre os seus hábitos de lazer também, crescer, sabe? Conhecimento é poder, autoconhecimento, conhecer aquilo que você gosta, procurar não se afastar dos amigos, diálogo. Diálogo é muito importante, leitura. Então, ao mesmo tempo que a gente está num pseudo-isolamento, a gente está tendo tempo de fazer um monte de coisa que essa rotina dessa selva de pedra não permitia. Agora você tem tempo para você e mesmo quando que a gente tem a oportunidade de ter tempo para a gente não está sabendo aproveitar. Vamos pensar como que a gente pode aproveitar um momento que surgiu que obrigou a todo mundo a ter tempo para si. A vida já não está mais tão corrida. Já não tem tanto horário para tudo, para fazer tudo. Então a gente tem que aproveitar isso e tirar o melhor disso. Está na hora da gente aprender a transformar o limão numa limonada. Verdade. E com tantas dicas dessa aí, né, eu espero que quem está acompanhando a gente também possa ir sugar um pouquinho. Eu particularmente gosto de música, então eu canto e meus males espantam. Isso. Eu estou no meu cinema, estou atualizando um monte de filme que eu tinha vontade de ter assistido e não assistia. Atualizei um pouco minha leitura e voltei a jogar xadrez, coisa que eu não fazia há muito tempo. Então, de certa forma, a gente vai criando alternativas para a gente voltar um pouco mais a aproveitar o tempo que a gente tem para se amar, para se curtir, para gostar da gente mesmo. Nem sempre a felicidade está num bar, está numa mesa repleta de pessoas. Às vezes a gente tem que descobrir outras formas de ser feliz para depois, quando tudo isso acabar, a gente conciliar tudo e sair muito melhor do que a gente entrou. Com certeza. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui conosco e pelos seus ensinamentos também. Muito obrigada. É um prazer, disponha sempre. Satisfação muito grande estar aqui com vocês. Obrigada. E você, continue se cuidando e, se possível, fique em casa. Eu te espero no próximo programa, hein? Até lá!